Salve, salve, galera. Olá, tudo bem? Eu sou o Lúcio Maia. Eu estou aqui a convite para esse workshop e a gente vai conversar aqui bastante sobre guitarra, sobre música, sobre a história da guitarra, na música, principalmente brasileira, que é de onde vem meu background, né? De onde vem o meu primeiro contato com o instrumento, veio do Brasil, né? É, Apesar de que a guitarra é um instrumento que foi criado nos Estados Unidos, há controvérsias, né? Ficou entre ter sido na Europa, enfim. Eu acho que o importante é que ela existe e que ela tomou um lugar muito importante dentro da música. É a guitarra ela assumiu um protagonismo assim, muito, muito forte, né? Muito assim, presente, né? Apesar de que o protagonismo presente é uma redundância. E eu acho que tem muito a ver também com a personalidade da pessoa. Assim, por que que você escolhe tocar guitarra, né? Por que que eu fui tocar guitarra? Porque eu não me interessei por qualquer outro instrumento, sabe? É, e eu acho que a guitarra ela é muito um símbolo assim da sua personalidade, assim como o baixo, assim como a bateria, enfim, todos os outros instrumentos que existem no mundo, eu tenho para mim que é o instrumento que escolhe a pessoa e não a pessoa que escolhe o instrumento, porque eu nunca me interessei por nada que não fosse uma guitarra. Então, assim, desde pequeno, eu comecei a me interessar muito cedo, com 8 anos de idade, tocando violão, mas logo eu quis tocar guitarra, porque tinha aquela questão do protagonismo do rock, né? Os caras solando ali na frente, então aquilo me fascinou. Eu achei que minha vida sem aquilo não fazia muito sentido. E então eu entrei de cabeça já desde muito jovem, assim, com 13 anos, eu comprei minha primeira guitarra, fiquei estudando, com 15 fui minhas primeiras bandas. Então eu posso falar que a minha vida inteira eu estou envolvido com isso. E a guitarra é ao mesmo tempo que é meu ganha-pão, é o meu hobby, ainda é a minha diversão, assim. E, cara, eu vou te falar que isso é essencial na vida de qualquer ser humano para ele ser feliz, é tentar trabalhar com a coisa que você gosta, porque a tua vida vai ser bem mais legal. Daí, cara, eu vou tentar contar a história, porque eu vou fazer 51 anos, tá? Então eu tenho 30 anos de carreira, eu acho que eu tenho alguma coisa para falar da guitarra nesse tempo que eu convivi com ela. Eu diria que a guitarra brasileira deve ter em torno de 60 anos, né? Porque ela foi introduzida no Brasil nos anos 60. Então, metade da história da guitarra no Brasil eu estive presente. Portanto, cara, eu vou contar um pouco sobre o que veio antes da minha fase e me focar mais da minha fase para cá, né? Então, é, o que que eu conheci de guitarra antes? Assim, qual foi o meu primeiro momento? É, eu lembro por volta de, sei lá, 7 anos de idade, 8 anos de idade no máximo, ter ido para um show de uma banda do meu primo, que é mais velho, e foi o primeiro contato que eu fiz e eu fiquei muito fascinado naquele show, assim, vendo a banda tocar ao vivo, sabe, uma coisa bem nova para mim, né? Depois, eu tive um outro contato ainda mais ou menos na mesma época, assim, um ano depois, talvez não sei direito a cronologia, mas eu morava do lado de uma escola que eu subia no muro da minha casa e eu conseguia ver a quadra da escola e um dia tinha uma banda tocando, um domingo, um sábado, não tinha ninguém na escola, estava vazia, mas tinha uma banda tocando na quadra e eu fiquei fascinado vendo os caras tocando ali na quadra. Fiquei impressionado. É, mas eu acho que o meu maior interesse veio mesmo, e eu sempre gostei de música, sempre eu ouvi muita música, né? Toca disco, minha mãe comprava muito disco, eu era fã do Roberto Carlos, do Luiz Gonzaga, então eu comecei a manipular toca-disco muito cedo, assim, sabe, desde 7, 8 anos de idade, a minha mãe me ensinou a colocar os disquinhos, porque tinha que virar ao lado,
e ela não queria ficar fazendo para mim aquilo, ela me ensinou. Então eu criei uma independência de ouvir disco, né? Então eu ouvia muitos discos dela. E tudo isso foi criando bagagem para mim, cara, foi criando perspectiva musical, que eu acho que os outros 50%. Eu acho que 50% é criatividade, técnica, estudo, os outros 50% é bagagem. Não adianta nada você ter um lado se você não tem o outro. Então você precisa ouvir música, precisa se interessar por vários tipos de música. Isso te dá muito leque de... Eu vejo isso hoje que me deu muito leque de oportunidades, assim, principalmente no primeiro disco da Nação Zumbi, que é o da Lama ao Caos, foi o disco onde eu pude experimentar à vontade tudo que eu ouvia, sabe? Então, tá ali registrado, e foi registrado em 93, cara, foi lançado em 94, eu tinha 22 anos. Ali já tá tudo que eu escutava. Então, dentro daquele momento ali, eu já consegui sintetizar assim, um leque gigante de informações da guitarra, né, com a guitarra. Né? De que forma diferente eu cheguei a criar como é que chama assim, o link entre toda aquela percussão, né, a ideia do maracatu, da ciranda, coco de roda, frevo, com a guitarra, né? Como é que eu ia encaixar ali? Então eu encaixei de um jeito muito próprio, muito pessoal, a digital muito forte minha, né? Porque foram várias situações que aconteceram até aquele disco rolar, né? Então fui muita época estudando, fazendo muitas bandas diferentes, então esse foi o meu momento. Porém, antes de mim já tinha Pepeu Gomes, tinha Armandinho, tinha o Sérgio Dias, tinha o Robertinho do Recife, tinha o Lani Gordon, tinha, cara, uma dezena não, centenas de guitarristas incríveis. Paulo Rafael, nosso saudoso Paulinho. Todos esses caras me influenciaram, todos eles. Não nessa ordem, mas todos esses que eu falei, eu escutei. Fui procurar saber quem era o cara que estava por trás do Alceu Valença. Fui para saber quem é que estava por trás aquelas guitarras incríveis das músicas do Zé Ramalho. Fui procurar saber quem é que estava por trás daquelas guitarras dos Mutantes. E tudo isso foi me trazendo informação, né? Tipo assim, qual era a guitarra que o cara usava, né? Porra, que efeito incrível que ele fazia, né? Tudo isso eu fui ganhando de... Deixa eu só desligar o ar-condicionado aqui. É, esse período dos anos 60, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ali em 64, depois que instaurou a ditadura militar no Brasil, a censura foi geral para cima da música, só que 50% da população apoiava aquilo, sabe? Era uma outra época, não é o caso de hoje, mas foi muito ruim, cara, para a música, porque existiu até a tal da passeata anti-guitarra, que foi liderada por Elis Regina. O Gil estava lá. Daí, quando se perguntava, pô, Gil, você estava na passeada contra a guitarra, que não sei o que, ele. Foi por causa da Elis. Então, assim, existia um movimento anti-guitarra ali no começo dos anos 60, né? O que tornou o instrumento uma coisa mais rebelde ainda, cara. Porque eu acho que foi para o bem. Foi o mal que veio para o bem. Essa rebeldia explodiu nos anos 70 no Brasil, né? Ainda nos 60 explodiu bastante, teve muita banda, mas não como nos anos 70, né, cara? Porque eu acho que a guitarra ela explodiu mesmo nos 70. Teve o Jimi Hendrix ali no final dos anos 60, que já mostrou para o resto do mundo como é que se fazia, né? Eu tenho o Hendrix como o grande forjador do que a guitarra é hoje. Todo mundo diz, mas tinha fulano, tinha Beltrano, tinha ciclano. Lógico. Mas o Jimmy, cara, ele foi tudo ao mesmo tempo. Ele não foi só um guitarrista. Ele foi um cantor foda, ele foi um letrista incrível, ele foi um compositor muito foda, ele foi o ícone de uma geração inteira, sabe? Com 3 discos, né? Ele teve discos de estúdio, teve 3. Depois, até hoje, se lança coisa do Jimi Hendrix, né, cara? Até hoje o cara é explorado. Ele foi o símbolo daquele momento político, sociológico, né? E musical, principalmente, né? Tendo em vista que, se você pegar todas as entrevistas de todo mundo naquela época, ali, de John Lennon a Jeff Beck, passando por qualquer outro
grande artista, cara, guitarrista ou não, Pete Townshend, o Eric Clapton, todos falaram que o Jimmy estava a anos-luz de distância do resto do mundo. Então eu tenho ele como o forjador principal assim da ideia do que a guitarra poderia se tornar. E depois dele teve muita gente, óbvio, né? Teve o Jimmy Page, que foram os grandes guitarristas que criaram a guitarra riff, que é a parte que eu mais curto assim da guitarra, sabe? Eu sempre gostei da guitarra como um instrumento de dar uma potência, eu diria, de você. O riff é quase que você criar um refrão dentro da música toda, né? É você atrair a pessoa para aquilo de forma que aquilo fica na cabeça dela, né, cara? É difícil de explicar como é que isso acontece com o ser humano, mas isso acontece, né? Porque a gente tem todas aquelas referências do... Cara, isso é inconfundível, cara. Isso é inconfundível. Essas coisas todas vão para diria assim, o museu eterno da música. Todas essas músicas ficaram todas têm o riff da guitarra do Chão. Eu enfocando a guitarra Ô, Lúcio, sua voz parou, velho. Tá ouvindo a gente? Desde a hora que você tocou o Voodoo Child que parou. Depois não vou. Depois ela veio diminuindo. Não. Eu acho que o Zoom não aguentou o Hendrix, não. Foi muito para ele. Ainda não voltou, não. Mas você tá me ouvindo, né? Eu posso te ajudar daqui. Faz um joinha, porque a gente não te escuta nada. Pô, a guitarra também não tá saindo, não.
Realmente não tá rolando nada, velho. Fala aí, Pedro, vê se vai sair alguma coisa. Ah, entendi, Anderson. Não, Lúcio, ainda não. Será que foi aquela mesma coisa do início? Ainda não. Não. Marcelo, você pode falar aí para ver se seu áudio está chegando aqui para mim? Claro, posso sim. Ah, ok. Alô, e agora? Opa, chegou. Chegou, né? Chegou. Vamos voltar? Pode continuar de onde você parou, Lúcio, tá? É. Sem problema. Então tá. Eu estava falando de quê mesmo? Agora fodeu, que eu não lembro. Cara, você estava falando de riff, ser um refrão dentro da música. Tá, então vamos lá. Você tocou o Voodoo Child e aí a internet não aguentou. Foi muito peso. Bate-papo aqui que eu quero ver os caras falando besteira ali. Bom, vamos voltar ali. Ele não aguentou o uauá, não, cara. Tá aí, ó. Tá chegando, né, galera? Beleza, então vamos lá. Bom, eu estava falando, cara, desse momento, desse pool de guitarristas que eu ouvia nessa época, cara. E tudo isso eu fui pesquisando e comecei a gostar das músicas dessas bandas todas, sabe? Comecei a, consumir música, que eu acho que é muito importante, cara. Dentro dessa minha estrada, eu conheci muitos músicos, cara, muitos, muitos. Não só músicos instrumentais, mas músicos que trabalham com música sem tocar instrumento nenhum, cara. Produtores, né? DJs, pessoas que trabalham com música diretamente sem saber tocar instrumento, cara. Tocando de uma forma diferente a música. E pessoas incríveis, cara. Pessoas criativas pra caramba, assim, talentosíssimas. Daí eu comecei a ampliar cada vez mais, cara, meu espectro musical, porque eu entendi que não é necessariamente você precisa ser um músico virtuoso para dizer que você é músico, né? Eu acho que é bobagem quem não considera, por exemplo, um DJ como músico, cara.
É lógico que o cara é músico, velho. Sabe? Se você vive sua vida, você ganha a sua vida com música, você é músico. Não importa se você toca um instrumento clássico ou se você toca triângulo, cara. Tudo é música. E tudo isso que eu queria dizer que nesse meio de todos esses músicos que eu conheci, para mim, quem mais me conquistava, assim, quem mais eu percebia que tinha uma assim, um lance a mais dentro da música, são pessoas que ouviam música loucamente, né? Muitos músicos eram só músicos assim, tipo, eu curto ouvir isso e aquilo outro e tal, mas meu negócio é estudar. Ótimo, maravilha, você não tá fazendo errado. Porém, eu acho que você está deixando de ampliar o seu espectro musical. Você vai se tornar uma pessoa muito limitada dentro do que você faz, né? Então, que é uma coisa também interessante, né? Existem uns nichos, né? Eu vejo tantos guitarristas, cara, incríveis, cara, que tocam, né, no TikTok, fazem enfim, essas intervenções pelo TikTok, que eu acho muito foda. Mas eu fico me perguntando se ele tem uma capacidade de fazer um negócio por mais de 1 minuto, de manter uma plateia durante 1 hora, atenção, né? Então, assim, o lance dessa amplitude musical é muito grande, cara. Né? É uma coisa muito universal, assim, sei lá. A música está no mundo todo, em todo canto, cara. Desde o país mais pobre até o país mais rico. Todo mundo ouve música. Lógico que nem todo mundo gosta de música, mas a gente fala de que a grande maioria são pessoas que gostam, tanto que é um mercado gigantesco, né? A música é tido como também uma linguagem. Então, eu acho que a, a ideia da gente enfocar aqui, por exemplo, vamos voltar para a guitarra. Então, cara, veio o Van Halen, que veio ali, criou novas perspectivas, e aí entrou o anos 80, né? O anos 80 foi uma década que deu uma espécie de suprimida na guitarra e deu uma enfocada no sintetizador e na bateria eletrônica, porque foi uma tendência musical também, mas que em momento nenhum isso ameaçou a guitarra, né? Tipo, até porque esse final dos anos 70 e começo dos anos 80 foi o momento que surgiu o metal, cara, e o metal é indestrutível. Cara, os caras têm, assim, na história do metal, 50 anos, 40 anos de metal. Até hoje, cara, os caras lotam estádios, até hoje, tipo, um público gigantesco, é a mesma galera, eles se vestem do mesmo jeito, o cabelo do mesmo jeito, a música é meio parecida, assim, é lógico que tem evoluções, eu acompanho essas evoluções, eu acho legal pra caralho, porque eu curto metal, mas o metal é indestrutível, cara, né? A dance music teve seu momento, a axé music teve seu momento, né? Sei lá, o reggaeton teve seu momento, todos os estilos musicais tiveram seu momento, mas o metal tá sempre lá, cara. É um mundo paralelo, né? É um universo completamente independente das tendências musicais, né? O que eu acho incrível, cara, isso. Eu acho foda demais. Festivais só de metal, tudo isso, sabe? Então, a guitarra não foi tão suprimida, assim, ela talvez para o grande público que consome música de qualquer jeito, a guitarra aparentemente foi suprimida, mas não foi. A guitarra estava lá também, né? Estava sendo construída junto ali com a história da música nos anos 80. E aí onde eu comecei, cara. Foi nesse momento que eu comecei a tocar, que foi por volta de 85, 86. Em 84 teve o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio no Brasil, ou foi 85? Eu não lembro. Eu sei que aquilo ali mudou muito assim a minha visão de que a guitarra podia ser uma realidade na minha vida, sabe? E eu comecei a pedir muito uma guitarra, porque depois eu vi Iron Maiden, tinha o Ozzy, Whitesnake, foi banda pra caralho que veio, cara. E foi muito massa. Os caras tocaram no Brasil. O Brasil passou a fazer parte do circuito do rock, né? E eu comecei a pedir a meu pai uma guitarra. Então, desse momento, que foi 85 para frente, cara, eu absorvia a maior parte das coisas que vinham da guitarra, assim, de bandas e músicas que tinham muita guitarra. Comecei a ouvir The Who pra caralho, comecei a ouvir aquela cena do Britpop dos anos 80 ali, né? Stone Roses, Blur,
Quem mais, cara? Que tem muita guitarra, cara, só que uma guitarra diferente, entendeu? The Smiths, The Cure, tudo é... O The Cure é uma power band, cara. É baixo, bateria e guitarra, cara. É uma banda de rock. Chama de rock pop, sei lá, mas tem guitarra lá, cara. O Robert Smith toca bem, cara. Sabe? Assim como o Johnny Marr também tocava pra caralho. Eu vejo tudo isso, sabe? Eu não sou aquela pessoa que acha que quem toca bem é o cara que faz arpejo pra caralho em 1 segundo. Isso para mim não significa absolutamente nada, cara. Para mim o que significa é o cara fazer uma música e ver tipo uma plateia de depois 200 mil pessoas cantarem. Não importa se ele vai fazer assim, ou se ele vai fazer o bagulho, se ele vai transformar aquilo numa virtuose. Para mim não importa. O que importa é quando alcança o máximo de pessoas possíveis, sabe? Talvez o meu riff mais conhecido seja esse aqui, ó. Eu acho que qualquer pessoa que começou a tocar com 4, 5 dias consegue tocar isso, cara. Eu, sinceramente, não estou preso à condição de ter que fazer as coisas complicadas para elas serem boas, sabe? Eu acho que a gente tem momentos e momentos. Tem um outro riff que é um pouco mais complicado, que é o de quando a maré chega. Enfim. Então, assim, eu comecei a me escutar muita coisa, cara. Junto com a guitarra vinham as bandas, vinham as músicas, vinham as letras. Eu fui me envolvendo com música, não só com guitarra. Mas o estudo da guitarra sempre me acompanhou, né? Então, eu não fui um cara que estudou 8 horas por dia, nunca fiz isso. Mas eu sempre estudei de 1 hora, pelo menos, por dia, cara. É muito importante você ter essa relação diária com o instrumento para melhorar a sua condição muscular, melhorar a sua percepção musical, criar intimidade com o instrumento, que é muito importante. É você poder tocar sem precisar estar olhando onde é que está a 12ª casa, essas coisas. Fazer com que o instrumento se torne um tanto quanto parte de você, né? Parte do seu corpo, né? Dessa forma que você se expressa, né? Porque aí eu acho que o objetivo do artista é se expressar. Então, cada um se expressa do seu jeito. Essa questão do estudo é bem importante. Para a galera que me pergunta muito assim a respeito de tipo, mas você estudava escala, você tinha você tem esse tipo de estudo? Não, eu nunca estudei escala. Eu acho que a escala mais importante que eu estudei foi a escala cromática. Eu acho que a partir disso aqui você constrói tudo. Você consegue tocar todas as escalas, né, à medida que você vai subindo no braço. Mas eu nunca entrei naquelas ideias de tipo solar em frígio, essas coisas. Não, não é minha praia, cara. Eu sou um cara da pentatônica porque eu acho que a pentatônica é um universo único, uma coisa que está aí, cara. Sabe? O rock, ele é pentatônico, né? O rock, ele nasceu para ser pentatônico, né? E a pentatônica, ela simplesmente se tornou a escala mais popular de todas as outras, das escalas musicais, né? Independente de onde você estiver, você pode estar no Afeganistão, meu velho, os caras estão ouvindo Rolling Stones lá, pode ficar certo. E, enfim, uma vez uma curiosidade, que uma vez eu toquei num festival de jazz em Nova York com a Nação Zumbi, né? A gente foi muito mais fazer parte do festival pela questão exótica do som do que pela questão de estar relacionado ao jazz, porque de jazz a gente não tem nada, né? Então, quando eu terminei de tocar, acabou o show, vários guitarristas de várias bandas, tava tipo Solomon Burke, que é um bluesman que faleceu uns anos atrás, uns 10 anos atrás, mas que era uma entidade do blues. Tava o Brand New Heavies, que era uma banda também nova-iorquina, meio de jazz, com funk, daquela época. Enfim, todo mundo veio falar comigo, assim, dizendo, caralho, velho, que approach foda seu.
lá eles entenderam a minha ideia muito rapidamente, cara. O que aqui no Brasil talvez a gente tenha levado pelo menos 10 anos com o Dalla Malcaus para que as pessoas entendessem. Mas é uma questão de cada lugar, cada percepção. Porém, ali naquele momento, no JVC, no JVC Jazz Festival que a gente tocou, eu entendi o lugar, o meu lugar de fala, assim, onde eu posso transitar, sabe? Onde eu podia transitar. E a gente participou de muitos festivais, assim, tanto de festival de rock, quanto festival de música pop, festival de jazz, festival de música etno, festival de world music, que é muita banda do mundo todo, né? Que é, tipo, muitas bandas africanas, bandas indianas, banda do sul da Ásia, enfim. A música da gente se tornou muito ampla quando a gente começou a frequentar o cenário mundial. E tudo isso, galera, não tem nada a ver com os pedais que eu estava usando, não tinha nada a ver com o instrumento que eu estava tocando na época, tinha a ver com o que eu tinha ouvido, tinha a ver com que a minha relação que eu criei com a música, assim, de escutar a música, de comprar disco, de procurar saber das coisas, sabe? E, tipo, me dá repertório, sabe? Então, tipo assim, tinha momento ali que tem uma frase do Wes Montgomery, que é um guitarrista americano de jazz muito importante, que ele fazia umas coisas assim. É, é, Como é que era? Cara, eu usei essa frase em tantas outras coisas, cara, na minha vida, que é um fraseado dele. E aí eu usava pesado, sabe? Eu usava tipo assim, ó. E aí o cara do jazz entendia. Puta, aquela frase é do Wes Montgomery, mas você tá tocando ela pesadona, cara. Como é que eu cheguei naquilo? Eu cheguei naquilo porque eu ouvia Wes Montgomery e ao mesmo tempo eu ouvia Black Sabbath, eu ouvia Metallica, sabe? Eu ouvia Iron Maiden pra caralho. Toda aquela cena do metal ali, do Anthrax, pra caralho, velho. O Scott Ian, velho, guitarrista cabuloso. Sepultura. Cara, o Sepultura foi uma banda que eu fiz, assim, eu tive muita influência, principalmente no Beneath the Remains, que eles, quando eles lançaram ali, que foi, sei lá, 90, 89, foi o primeiro disco da Roadrunner, né, do Sepultura. Puta, aquele disco ali, cara, assim, eu ouvi tanto, cara, que eu ouvi tanto que eu conheço todas as viradas de bateria, conheço os solos, conheço tudo do disco. E para mim foi uma puta honra depois de ter feito um disco com o Max, porque foi aquela parada, porra, os caras eram meus ídolos, sabe? Depois fiz uma banda com o maluco, foi foda. Essas são esses, como é que chama? Essas gratificações do universo, né? Se você for uma boa pessoa, você é gratificado, sabe? Você ganha, o universo conspira para você. Mas você tem que ser um cara legal. Enfim, daí, cara, o cenário dos anos 90 era um cenário que tinha até menos guitarra do que os anos 80 no Brasil, né? Se a gente for pensar assim, tipo o rock dos anos 80, a guitarra era totalmente protagonista. Porém, nos anos 90, nem tanto, né, cara? Porque se pensa bem, assim, comigo, quais eram as bandas de rock que tinham ali no começo dos 90, com guitarra pra caralho? Era Chico Sainz, Nação Zumbi, Planet Hemp, que era o Rafa. Quem mais, cara? Porque o Rapa, a guitarra era uma coisa meio que estava ali dentro do som. O Cidade Negra era uma banda de reggae, onde a guitarra também faz mais a parte percussiva, né, harmônica da banda, não é tão protagonista. Quem mais, cara, além dessas duas bandas? Tinha o Raimundos, que era uma banda de rock também, pra caralho, né? Que era muita guitarra, o Digão. Não eram muitas, cara. Porém, nos anos 80, a guitarra era... Todo mundo era guitarra. Todas as bandas tinham guitarra pra caralho. Até as bandas que eram mais pop, assim, menos... Tinham umas guitarras muito bonitas, assim, bem feitas, né? Enfim. E aí, cara, eu acho que talvez por essa dessa essa maneira mais
democrática, assim, de abrir para todo mundo, assim, de não ficar preso no instrumento dos anos 90, eu pude colocar a minha digital, cara, de maneira muito veemente, assim, sabe? Ó, é isso aqui. Então, foi só ao longo do tempo, cara, eu fui sendo absorvido, né? Então, eu fico muito satisfeito quando a galera fala, porra, eu ouvi tal música, velho, aí eu fiquei imaginando se era você, quando eu vi era mesmo, era Nação Zumbi. Isso para mim, cara, é o elogio que eu posso receber, assim, porque saber que eu tenho um timbre único, né? Um timbre meu, uma digital minha, apesar de que eu tenho influência de uma porrada de guitarrista, eu copiei frases de muitos guitarristas, como todo mundo faz, cara, todo mundo faz isso. O Jimi Hendrix, ele copiava o Buddy Guy, que copiava sei lá, o Muddy Waters, e assim por diante, sabe? Então, não está errado, isso aí é uma evolução das coisas, cara. A música tem que evoluir, ela evolui dessa forma que isso não é errado. Não é questão de cópia, né? É você pegar uma coisa e transformar para você. Eu nunca fui bom, cara, de pegar solo igual, por exemplo, assim, os caras que sentavam, pegavam solo igualzinho. Eu achava legal, assim, eu acho que como exercício é importante. Mas eu nunca perdi o meu tempo fazendo isso, cara. Sério mesmo. Assim, nem para pegar as músicas eu curto, cara. Assim, eu não sei, tanto que eu não sei tocar muita música dos outros, sabe? Porque eu não paro para tocar. Cara. Eu parava para ficar ouvindo, cara, que eu achava legal para caralho. Mas aí, de certa forma, esse distanciamento que eu fiquei dessa questão de tentar copiar me deu uma visão muito própria, assim, muito única de como eu toco as músicas, né? Então, assim, independente de qual é o som que eu estou tocando, se é pesado, se é um riff de, sei lá, fazer uma coisa bem... Tudo é palhetada, tudo é a mão direita com a mão esquerda e mais a concepção da escolha do captador da guitarra para você fazer esse som. Outra concepção, outro captador, outro tipo de pedal. Eu fui de dois extremos, de um lugar para o outro. Assim. É uma característica minha, porque eu gosto de funk, escuto muita coisa, JBs, né, que era a banda do James Brown, eles lançaram vários discos, né, o grande Fred Wesley, o trombonista, que era o maior criador das frases. Inclusive, eu vi o Fred Wesley aqui em São Paulo, porra, saí de lá chorando. Gosto muito disso. E, ao mesmo tempo, eu gosto também de Ramones pra caralho, eu acho o Ramones incrível. O Ramones foi o Johnny Ramone foi o cara que criou a paletada de cima para baixo. Isso aqui, ó. O que foi evoluindo foi a velocidade dela. Ela foi ficando cada vez mais rápida. E hoje em dia o metal inteiro é em cima disso, né? Enfim. O que mais? Alguém quer fazer pergunta, cara? Era bom fazer uma pergunta legal aí. Que aí a gente vai desenvolvendo um pouco mais da ideia. Podem perguntar. Cara, você fala que não tocou muito, não tirou muita música e não aprendeu muita música dos outros e ouvia mais som do que tocava. As suas primeiras experiências já foi com trabalho autoral? Você teve a necessidade de tocar música cover? Não, eu lembro da minha primeira banda, era banda banda que a gente tocava cover, né? Mas assim, quando os caras chegavam para mim e diziam assim, ó, a gente vai tocar Legião Urbana. Aí eu tocava Legião Urbana assim, qual é o acorde? Aí o cara é dó, faz só, eu tocava do jeito que eu entendia o negócio. Eu não sentava para pegar como é que o cara tocava, como é que o Dado Villa-Lobos fazia. Ele fazia, sei lá, eu
não sei como é que era aquelas frases dele, eu não sei nenhuma, cara, porque eu nunca parei para pegar. Entendeu? A minha relação com as músicas era dessa forma. Então, tipo, todas as vezes, inclusive quando for tocar música dos outros, eu já tocava do meu jeito. Sabe? Isso é uma maneira que eu tinha de impor a minha condição de estar ali. Era só para tocar igual eu não faço, cara. Entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta? Cara, eu vi aqui, alguém fez um comentário, eu não estou vendo quem foi, que falou ali, metaleiro é fiel. É o público mais fiel, cara. É o mais fiel. Qualquer um outro, ó, o público da dance music, principalmente o público da música pop mundial, ele é muito transitório, cara. Ele vai no que tá bombando. Se tem um artista bombando, ele consome. Quando aquele artista muda para outro, ele muda junto. O metaleiro, não. O metaleiro, ele continua gostando do antigo e passa a gostar do novo. Né? Então, tipo assim, se tiver Iron Maiden, ele vai, e se tiver, sei lá, uma banda nova, qualquer uma que seja agora, o cara vai lá também. Slipknot, ele vai, porque ele pira nos dois. Mais alguma pergunta? Mas aí, falando de metal e desse lance autoral, o disco do Soulfly, você gravou primeiro e nunca mais eles foram tão brazucas como ele foi no primeiro, que eu acho que é por conta da sua sonoridade. Como é que foi o processo de fazer um som bem mais pesado do que você estava acostumado a fazer? Cara, foi uma adaptação que eu tive que ter super rápida. Eu fui para lá para participar da gravação do disco, para compor o disco e participar dele gravando em 97. Eu fiquei 4 meses lá. Então, assim, eu tive que me transformar num metaleiro em pouco tempo. Assim, a minha pegada não era só aquela. Né? Eu sabia tocar, tanto que Max, quando ele veio para o Brasil e a gente fez aquela homenagem para o Chico em abril de 97, ele entendeu que eu tinha aquela pegada. Ele sacou que eu tinha pegada pesada, sabia tocar daquele jeito. Daí ele me chamou para montar a banda. Me chamou exatamente porque, além da pegada pesada, eu tinha a outra pegada que ele queria colocar no disco, que era aquela coisa mais brazuca. Teve coisa ali meio Jorge Ben que eu gravei, sacou? Tipo, uma bara uma, né? Que a gente gravou. Que fez o riff pesadão, né? A gente gravou bem. O Max, ele estava ainda vivendo aquela energia que ele sintetizou no Roots. O Roots foi quando o Sepultura resolveu se assumir como brasileiro, porque eles sempre foram uma banda de metal e toda a diretriz assim musical dos caras era sempre muito voltado pro metal tipo internacional. Eles cantavam em inglês, né? Faziam parte de todo daquele formato. E aí, quando chegou no Roots, cara, assim, antes disso, o Max já tava, tipo, bandeira brasileira, guitarra com a bandeira do Brasil. Ele já fazia muitas menções, né, sobre o Brasil e tal. Ele queria assumir aquela brasilidade para o exterior. E aquilo culminou no Roots. Foi quando ele teve um encontro com o Carlinhos Brown, né, eles chamaram o Brown, fizeram o Rata Marrata. Enfim, esse disco abriu muitas possibilidades para o Sepultura, sabe? E eu sabia que ali, depois do Roots, o Sepultura estava numa encrenca fodida. O que eles iam fazer depois, né? Qual que era a próxima proposta do Sepultura, cara? Eles iam voltar a ser metaleiro raiz de novo, ou eles iam colocar mais algum tipo de interferência mundial assim dentro do metal? E aí, cara, a banda acabou. A banda acabou, não, desculpa. O Max saiu. Quando o Max saiu, a banda, eles botaram o Derek, gravaram o primeiro disco deles lá, que foi o Nation, que é um disco de metal puro, bem assim, bem tradicional do metal, muito bom, por sinal, aquele disco é foda. E o Max, cara, ele foi fazer né, ele fez aquele laboratório, cara. Ele fez um puta laboratório, ele chamou um monte de gente para participar daquele disco, cara. Tem Mário Caldato, que era o produtor dos Beastie Boys, cara, que estava no disco. Tinha ele chamou os caras do Limp Bizkit, o DJ Little, e o Fred Durst, o vocalista.
o Dino Cesares, que hoje está no Soulfly, o guitarrista, que é o guitarrista da banda Fear Factory. Porra, o grande Dino, cara, um querido aquele maluco, velho. Todo mundo muito gente fina. Esse pessoal todos, pessoas incríveis que o Max colocou lá. Botou o Eric Bobo, que é o filho do Willie Bobo, um grande percussionista americano dos anos 60. E toca no Cypress Hill, o Eric. Quem mais está naquele disco, cara? Gente pra caralho. Sabe assim, foi massa demais, velho. Era uma galera, assim, tipo, era fé. Todo dia tinha coisa nova para gravar. Todo dia tinha uma música nova que o Max chegava no estúdio para gravar. Não parava nunca, cara. Todo dia ele chegava com uma música nova. Por isso que o disco tem 20 e tantas músicas. Assim. O disco foi lançado, eu acho que com umas 16, se eu não me engano. Que já era música pra caralho. Mas depois saiu uma série especial do primeiro disco com tudo que a gente fez. E foi 21 ou 22 músicas, cara. Todo dia apareceu uma música nova. E quando eu cheguei para gravar com o Soulfly, tinham 3 músicas compostas, né? Ou seja, eu participei do processo inteiro do negócio. Desde lá de Phoenix, onde foi pré-produzido o disco, depois a gente foi para Los Angeles, e aí lá a gente gravou no Indigo Ranch, que é um estúdio lendário lá de Los Angeles, foda, onde todas as bandas que você imaginar. Já gravei de Aerosmith, Korn, Neil Young, o line-up do estúdio é um absurdo. Alguém quer fazer pergunta? Peraí, deixa eu ver ali, ó. Na composição do CCNZ, rolava mais improviso. Tu elaborava na cabeça como era o lance, né? O Chico Moreno, o Tino. Total, velho. O Tino participou também. Vamos lá. Cara, a Nação Zumbi, ela sempre trabalhou no modo jam session, né? A princípio, assim, a gente fazia improviso tipo assim, sei lá, bem no começo, no primeiro disco, partia muito da percussão, né? Então os caras começavam a fazer uma levada, e aí eu fazia o riff, e daí chegava a fazer a linha do baixo, o Chico colocava, enfim, nessa época ele cantava meio feito embolado, né? Ele não tinha uma questão ainda melódica, né? Que isso ficou mais no segundo disco, o primeiro é muito ainda galgado no rap e na embolada, e a gente partia disso. Partia dessa premissa de ser bem coletivo. A gente nunca compunha sozinho, sabe? Tirando o Risoflora, que foi a única música do primeiro disco que Chico chegou com ela já, ó. A levada é assim, ó. Ele já chegou tocando a música. Nenhuma outra foi composta dessa forma. Todas as outras eram... Ele trazia a letra, começava a cantar e eu fazia o riff embaixo e assim ele construía a música, né? Aí depois a gente separava parte A, parte B, refrão, parte C. Nem tinha, né? No começo era um groove do começo ao fim. E essa questão da gente criar parte A, parte B, parte C começou mais do segundo disco para frente, né? A gente era muito um mantra, né? Ficava aquele mantra por exemplo, do banditismo por uma questão de classe. A guitarra fica... Aliás, isso é risoflora, né? Vou dar uma afinada aqui que ninguém merece. E aí, cara, no segundo disco, eu acho esse primeiro disco foi uma coisa muito assim. Eu vi uma explicação muito boa daqueles que eram aqueles, né? Que são agora aquelas Wachowski Sisters, né? Que são os diretores do filme Matrix, né? Que fizeram uma porrada de filme, mas eles são mais conhecidas porque eles são trans. Então, elas. Então, eu vi uma entrevista muito massa delas, e uma delas falando que o cara perguntava assim, por que que o Matrix 1 é tão foda e os outros não? Aí ela respondeu, porque o Matrix 1, cara, a gente usou todas as ideias que a gente teve a vida inteira, a gente usou naquele filme. Os outros, a gente teve que meio que se adaptar. Então, eu acho que a gente funcionou um tanto quanto dessa forma, né? A gente pegou as ideias da vida inteira e fez o da Lama ao Caos.
Todos os outros discos são desdobramentos disso. Né? Lógico, a gente incrementou em vários momentos diferentes e tal. Teve mudança de cantor, né? Quando o Chico faleceu, teve o Jorge, teve adaptação com o Jorge, virou outra coisa. Mas até hoje eu me vejo ainda como... Sabe aquela coisa da foto de criança? Você vê a pessoa com 50 anos, mas você vê ela com 3 anos de idade, a carinha é a mesma, cara. Teve uma evolução ali, né? Mas um envelhecimento e tal, mas a gênese está lá, você vê o gene da pessoa lá, né? A digital, enfim, o RG. Então, eu vejo muito a carreira da gente funcionou dessa forma, né? A gente foi envelhecendo, foi criando outras tendências. E eu entendo completamente, cara, as pessoas que falam para mim, puta, mas eu só gosto da época de Chico. Eu fico lisonjeado, porque de qualquer forma você ainda gosta de mim, entendeu? Mesmo que seja com Chico, sem Chico, se em algum momento você gostou mais da banda, eu acho ótimo, cara, porque a gente vai estar lá de alguma forma, né? Eu acho que pecado seria se a gente quisesse manter uma coisa que tinha sido acabada de repente, né? Que foi aquele formato que a gente tinha com o Chico quando ele faleceu, cara. A gente precisava mudar. Não tinha como a gente ser mais aquilo, velho. Não tinha mais sentido, sabe? Muita gente cobra isso. Vocês ficaram muito diferentes, mas é lógico, cara. Não dava para ser mais. Imagina que se você está num casamento, o casamento acaba e você arruma outra mulher, outra homem, sei lá. Cara, você quer que seja a mesma coisa, cara? Não, você vai ser outra coisa, você vai se tornar outra pessoa, né? De certa forma, aquilo ali vai te modificar. Então, e é assim que a vida é, cara. Porém, eu tenho muito orgulho da minha história, da minha estrada com a nação, tudo que a gente criou, tudo que a gente fez. Né? A gente inventou muita coisa bacana, cara. Vamos lá. Como foi trabalhar com o Liminha e com o Bid? Puta, foi muito diferente, cara. Foi bem diferente. O Liminha é aquele produtorzaço, sabe assim? Ele é dono de um dos maiores estúdios do Brasil. O cara tem uma coleção absurda de instrumentos, sabe assim? Ele tem uma tudo dele é foda pra caralho, assim, Liminha toca muita guitarra, Liminha toca baixo pra caralho. Ele é um cara que meio que chega a intimidar, sabe assim, para o músico que quando ele é inseguro, ele sofre na mão do Liminha, cara, porque não é porque o Liminha impõe aquilo, é porque ele é aquilo. Ele é um músico extraordinário, cara, o cara que vendeu. Você entra na sala dos discos dele, o cara, tem uma parede assim, tipo, deve ter uns 100 discos de ouro, de platina, de tudo que ele vendeu, sabe? Então, assim, o Liminha, eu considero ele como o meu maior professor, cara. Porque a minha vida foi antes e depois de ter essa experiência com o Liminha, que foi uma experiência que não foi muito longa, né? Foi uma experiência até um tanto quanto curta, assim, porque a gente gravou com ele em 93, que foi, as gravações foi em torno de outubro, novembro, e aí eu peguei cachumba nesse período, cara, voltei para Recife, fiquei um mês. E aí eu voltei para lá em janeiro, gravei as guitarras, eu convivi com o Liminha uns 2 meses, vai. Nesses 2 meses eu aprendi tudo que eu sei até hoje. Principalmente a questão de ser humilde. Porque o Liminha, ele era tipo uma estrela, né, do rock, assim, uma estrela da música popular brasileira. Ele era sócio do Gil na época ainda. Enfim, cara, eu era um moleque de Rio Doce que estava chegando, caindo de paraquedas naquele estúdio incrível, com aquelas guitarras todas, aquelas coisas todas do Liminha. E, e ele é um cara durão, cara, de estúdio, sabe? Ele era um cara que te ensina da noite para o dia. Ou você, o Liminha é o seguinte, ou você fica e cresce, ou você foge. Você foge e se encolhe. E eu fiquei e cresci. Eu aguentei firme, tipo, porque o Liminha é um cara que cobra de você dentro do estúdio, entendeu? Então, tipo assim, tinha coisa que eu errava, aí eu fazia tentar por segunda vez, aí eu errava, a terceira vez eu errava, ele virava e falava, porra, cara, você consegue tocar um negócio que você mesmo criou, cara. Esse tipo de coisa, assim, que é chato, mas ao mesmo tempo é um puxão de orelha, entendeu? É uma maneira de, tipo assim, ó, tu saiu do conforto da tua casa, agora você tá no nas nuvens, cara, sabe? Trabalhando com Liminha, então faz o teu papel. Então eu voltava com a guitarra pro estúdio, pro hotel, praticava lá,
chegava no dia seguinte e gravava em um take. E nessa, cara, eu me habituei, eu tenho o excelente hábito de sempre, graças a Deus, fazer minhas coisas sempre com mínimos de takes possível. Eu faço 2 takes no máximo, cara. Principalmente solo. Solo é dá o rec aí, eu faço o solo e é o solo que fica. Entendeu? Eu sou uma pessoa bem prática, eu costumo não gastar em horário de estúdio. E eu tenho muito que agradecer ao Liminha por causa disso, sabe? Eu acho que ele teve essa participação. No Afro Cyberdelia, o Bid foi outra coisa. Ele foi um coprodutor, ele estava muito mais ali para fazer uma ponte entre o técnico de som que foi ele que indicou, né? Que era o G-Spot. Ele tinha muitas ideias boas, mas eu acho que ali a gente já estava maduro o suficiente para botar nossa digital no disco, sabe? Então por isso que é produzido por Chico Sá, Estação Zumbi e Eduardo Bid. Ele foi mais um coprodutor, ele trouxe algumas ideias para dentro do estúdio, com certeza, né? Teve o seu papel ali, mas eu acho que ali já era tipo o gigantismo da banda mesmo, sabe? Assim, ali já era Chico Sá, Estação Zumbi, cara. E dali em diante já era a gente, cara. Tudo. Mesmo trabalhando com Mário Caldato, tá lá, produzido por Mário Caldato e Nação Zumbi. A gente sempre se autoproduziu ali dentro do estúdio. A gente não ficou mais naquela condição suscetível, sabe, de aceitar o que o produtor fala. A gente passou a ter voz ativa e dizer o que quer. Ó, a partir de agora, a gente quer assim, tá? Então vai ser assim dentro do estúdio, né? E essa autonomia é muito importante, cara. Vai. De que é a autonomia que eu estou falando? É de tipo assim, eu chego no estúdio, brother, eu digo assim, ó, tô com o meu amplificador, que é esse Mesa Bug aqui dos anos 80, tá? Tem uma caixa aqui da MG com falante Celestion 70, 60, e eu vou querer usar, cara, um cardioide, um microfone cardioide, pode ser o Voodoo, tá? Perto do falante, ali no centro do falante, e vou querer usar também um SM57 aqui meio que um pouco no cone, assim, meio virado em 45 graus. Eu sei o que eu quero, é isso que eu tô falando. Eu chego no estúdio e falo tudo que eu quero. Até o posicionamento do microfone para o falante eu sei. Eu entendo. É muito importante você saber se traduzir dentro do estúdio. Não é que você vira produtor, cara. Você passa a produzir suas coisas, né? E não só isso, como eu também aprendi a gravar bateria, aprendi a fazer tudo, porque eu ficava me interessando por isso. Toda vez que tinha um produtor grande trabalhando com a gente, eu colava nele, cara. Teve relações com todos eles, eu fiquei amigo de todos, cara. Não que os caras não tenham ficado, mas que eu, particularmente, fiquei amigo do Mário Caldato, pessoal. Fiquei muito brother do. Tenho muita amizade com o Cassim, com o Berna Cepas, que também produziu o nosso disco. Enfim, todos os grandes. O Scott Hard, até hoje, cara, é nosso brother pra caralho. Ele mixou um e produziu o outro. E aí, cara, é isso. Né? Essa. Como é que chama? Essa coisa que eu tenho em comum com os produtores é procurar saber sobre meu próprio trabalho, cara. Eu não estou fazendo favor para ninguém, entendeu? Eu acho que isso é uma obrigação de cada músico. Ele precisa saber se traduzir. Se você for procurar qualquer guitarrista foda, todos eles sabem se traduzir, cara. Todos eles sabem dizer o que querem dentro do estúdio, sabe? Então, é importante saber essa parte. Alguma dúvida? Bom, deixa eu conversar um pouco mais, então vamos enfocar um pouco mais o lance da guitarra, né, no rock. Dos anos 90, logo depois, sei lá, período ali, anos 90, veio toda aquela cena do rock Brasil, né, cara, de novo, né? Só que era um rock mais, eu diria assim, mais juvenil, né, cara? Que é aquela cena do Restart ali com o Charlie Brown Jr. e tal, até o Raimundos também era bem juvenil, né? Era uma coisa voltado mais para molecada e tal. E, cara, a guitarra estava presente ali, né? Tinha uma guitarra ali, de qualquer forma, né? Era uma guitarra que se expressava de uma forma diferente, mas era uma guitarra, que eu acho importante também. Então, assim, mesmo agora, tipo assim, dentro desse vácuo, né, do rock,
que agora o trap, todo esse mercado trap, isso aí, o que está bombando mais é essa visão de produção, né, de produtor, né? Você é beatmaker e tal. E isso é o que está hoje em alta no Brasil. A guitarra está correndo por fora, né? Tá ali, continua. Eu estou aqui fazendo workshop sobre guitarra, na verdade. Então, daqui a pouco vai estourar outro novo movimento, cara, em que a guitarra vai voltar a ser proeminente. Sabe, eu acho que a questão musical, assim, a questão da, da, da verve artística, sabe? Assim, que é o que faz você se identificar. Né? Cara, uma coisa que alimenta muito o artista é você ver a plateia se emocionar. E em 2014 a gente fez tipo uma das, assim, a gente sempre fez umas baladas toda a vida, mas a gente nunca se comprometeu assim a fazer uma balada de verdade, assim, até 2014 quando a gente lançou um sonho, a gente gravou um sonho, que foi uma balada que a gente fez no estúdio e tal. O Jorge tem aquela letra lá, que é bem bonita. Enfim, a música é tipo assim, ó, aqui, ó. É, até hoje, cara, eu vejo um monte de gente, cara, assim, me falando, cara, que casou, que, sei lá, aniversário, nascimento da filha, não sei o que lá, tipo, usou essa música, sabe, como um momento de reflexão, assim, um momento de nostalgia, sabe? Cara, e assim, e aí quando a gente tocava essa música no show, era muito bonito, cara, ver as pessoas chorando, os casais se beijando. E a música tem essa condição, cara, sabe, de tocar o coração das pessoas. É uma coisa muito indescritível. É, sábado passado, eu tenho a honra de poder substituir Edgar Escandurra no projeto Pequeno Cidadão, que é a banda da Tassiana Barros, que ela fez com a família dela, né, com os filhos dela, com o Antônio Pinto, com o Arnaldo Antunes. E aí, como o Edgar está ocupado com o Ira, eu estou substituindo ele no Pequeno Cidadão. Cara, eu fiz o primeiro show sábado e foi assim, uma sensação incrível, cara, tocar para criança daquela idade, sabe? São crianças de 0 a 7, 8 anos de idade, cara. Nunca tinha tido esse público, sabe? Eu nunca tinha me aproximado. E foi muito foda, assim, porque quando acabou, muito moleque veio tirar foto comigo e dizia assim, pô, adorei sua guitarra. Cara, que momento, assim, de troca de energia importantíssima, né, cara? Eu acho que é o que vale, viu, galera? Sério mesmo. Tem muitas coisas boas e ruins em tudo na vida, né? E a gente tem que conduzir a vida para a gente para o lado bom, cara. Então, procura sempre levar a sua vida, cara, para esses momentos, sabe? Porque, assim, cara, o lance da glorificação do rock, assim, como rock and roll, que não sei o quê, grupos, né? Tipo, tá nos programas de televisão, toda aquela drogas, ficar bêbado, ficar doidão, não sei o quê. Tudo isso aí é a menor parte, cara. Essa parte é a mais fútil. O universo da música é um negócio muito maior, cara. Muito maior. Por exemplo, o que mantém uma banda como Paralama de Sucesso há 40 anos juntos, cara? É a amizade, é o amor que eles têm por eles, entre eles, sabe? São 4 pessoas, né? Na real, são 5, que é o João Baroni, o Bi Ribeiro, o Herbert Viana, o João Fera, tecladista, e o José Fortes, que é o empresário deles que está desde o começo. Então, esses 5, eles se amam, eles têm um carinho por eles, sabe? Assim, pela história. Muito maior até que pela questão da música. Então, o dinheiro e a fama é o que tem de mais besta dentro da história inteira. A música ela é muito gratificante, cara. É um universo muito gratificante. Assim, essa troca que você tem de pessoas que você conhece, tanto fora quanto dentro do teu país, sabe? Eu conheci muita gente legal por causa da música. A música me levou para todos os lugares. Até com a pessoa com quem eu tô casada hoje, cara, foi a música que me uniu a ela, sabe? Então, assim, tudo... Teve um choque. Tudo está relacionado à música para mim, né? Quem mais? Cara, alguém tem uma pergunta?
Sabe uma coisa que... Fala aí. Legal. Olha, o lance do meu trabalho solo, assim, eu sempre tive uma relação muito, como é que chama? Fiel, assim, com a banda, sabe? Com a Nação Zumbi. Eu fui fazer esse projeto do Soulfly e voltei. A condição era, eu vou e volto, não vou ficar. Porque eu tinha esse compromisso com a minha banda. Eu tô nessa banda desde o primeiro dia, assim, desde o momento ali que Chico me convidou para ir numa jam session lá no Daruê Malungo. Ali foi quando começou. Então eu estava presente desde o day one. Então assim, cara, eu fui muito fiel a isso. Porém, a banda nunca foi um lugar onde eu pudesse escoar todas as ideias que eu tinha, cara. Eu tinha uma porrada de vontade de fazer coisas diferentes, sabe? Sempre quis misturar, ter ter outras visões assim de música, sabe? Então eu comecei a fazer projetos paralelos, solo, principalmente, que era onde eu podia escoar minhas ideias pessoais. A coisa que era muito mais um vômito artístico, sabe? Assim, eu preciso fazer isso aqui, para não dizer que eu estou parado, ou para não. Porque eu não gosto de ficar parado. Então, estou sempre criando um projeto novo, cara. Daí, eu lancei 2 discos com um projeto chamado Maquinado, que era uma visão que eu tinha assim da. Porque o que aconteceu ali? Eu me mudei para São Paulo em 2000 e pouquinho, ali, sei lá, 2004, 2005, e eu comecei a montar um home studiozinho, porque eu sempre tive home studio, desde Recife. Então, desde os anos 90, meu primeiro home studio foi em 97. Então, em São Paulo eu montei um home studiozinho, peguei o computador, fiquei lá com a plaquinha, fiquei brincando, tinha um monte de brinquedinho dentro do computador que dava para fazer beat. E aí eu comecei a brincar, comecei a produzir um monte de ideia, comecei a gravar umas guitarras, arrumei um microfone, dei um jeito de plugar ali. Daqui a pouco eu estava com uma pré-produção de um projeto, assim, uma coisa, existia já. Eu gravei as vozes. Então. E aí, nessa época, a gente estava na Trama, que é 2000 e pouquinho. Eu criei uma relação muito boa, muito aberta, assim, com o João Marcelo Puscoli, que era o dono da Trama, e a gente se encontrava direto, enfim, trocava ideia, queimava ficava falando de música horas e horas. E aí, numa dessas, eu levei um CD com essas coisas, e dei para ele, fiz, ó, na real, eu não dei para ele pensando em gravar, eu ofereci para ele ouvir e me dar a opinião dele, assim, só para se ele achava que aquilo ali tinha futuro, assim, se ele achava que era legal. Não tinha intenção de lançar. Essa que foi a real. Mandei o negócio para ele, todo mundo fica falando, mas você manda o disco para o dono de uma gravadora para... E, velho, a gente trocava ideia, cara, pra caralho, assim, sabe? Eu realmente, de fato, eu não tinha essa ambição de querer lançar aquilo. Mas quando eu mostrei, ele virou para mim e falou, puta que pariu, cara, vamos lançar isso já. Então tinha o Speed Freak, cara, tinha Buia, dos África Brasil. O disco estava repleto de participações, sabe? E a Trama bancou aquilo. Então achei lindo, né? Ele abriu aquele estúdio lindo de morrer dele para mim. Eu pude usar o estúdio à vontade lá para refazer as coisas que eu precisasse e tal. E aí eu lancei o primeiro Maquinado pela Trama. Daí, no segundo disco, que eu fiz, sei lá, um tanto quanto rápido entre um e o outro, assim, porque um eu lancei em 2007 e o outro eu lancei em 2010. Foram 3 anos. Mas eu acho que eu fui muito rápido ali, assim, eu fui muito, assim, muito alvoroçado, assim, querendo lançar o disco. E eu deveria ter esperado um pouco mais, assim, até para amadurecer algumas ideias ali. Mas, enfim, eu lancei o disco porque eu estava no meio de um monte de processo
Eu tinha lançado o disco do Almas com o Seu Jorge, a gente estava fazendo turnê, eu estava fazendo trilha de filme para o Walter Salles, eu estava envolvido com um monte de coisa, cara. Então eu fiz esse disco meio nas pressas. Lancei de forma independente, mas enfim, o disco está lá. E aí, cara, ficou esse vácuo de 2010 até 2019, né, sem lançar nada particularmente meu. Quando eu tive em 2017 a ideia de fazer um disco só com influências de música caribenha, né, de músicas aqui da latina, música latina, né? Ali do México para baixo, ali tudo é nosso, cara. Então, juntei umas ideias, passei uma semana, 2 semanas produzindo riffs, e aí, cara, num dado momento eu tinha um disco ali com 7, 8 músicas, eu consegui juntar uma banda, o Maurício Fleury, do Bexiga 70, com o Fabinho Sá, um baixista que tipo, toca com todo mundo aqui em São Paulo, né, com a Gal Costa, enfim. O Carranca, nosso saudoso Carranca de Recife, né? E mais o Felipe, o... Caralho, peraí que eu esqueci o sobrenome do maluco, cara. Mas enfim. Aí a gente gravou esse disco, tá? Assim, entramos no estúdio, eu gravei. E aí fomos lançar, a banda ia se chamar Los 5. E, infelizmente, assim, existem muitos Los 5. Eu tive um problema de homônimo e a gravadora falou, impossível, porque isso vai criar confusão na hora do lançamento. Daí eu mudei o meu nome, cara. Foi a primeira vez que eu me coloquei diante de um projeto com o meu nome, né? Lúcio Maia. Não era uma coisa que eu estava querendo fazer, mas que foi a única saída para a gente lançar esse projeto, né? Eu não consegui pensar em nenhum outro nome. Enfim, esse disco eu tenho muito orgulho dele, porque eu lancei ele no finalzinho de 2019, 2020, teve a pandemia, né? Então, parou tudo, eu não consegui fazer show de lançamento, não fiz nada e tal. E aí, cara, 2 anos ficou adormecido praticamente o disco até a volta agora em 2022, né? No começo desse ano eu consegui fazer alguns shows já e tem mais alguns outros que eu vou fazer agora para frente, que eu estou visionando o Rio de Janeiro ainda, vai ter outro show agora em São Paulo em setembro, mas eu fiz a Blue Note aqui em São Paulo, que foi incrível, foi uma noite muito bonita, Estúdio SP, toquei no Teatro do Parque lá em Recife, então esse projeto está me dando muito, como é que chama? Muito retorno assim artístico, sabe? Eu consegui vender 2 músicas para a Apple desse disco, assim, que entrou naqueles aplicativos dele de fotografia de álbum, sabe? Então veio um monte de gente gringa dentro do meu YouTube para falar, puta, que música legal, cara, conheci vocês no conheci você no dentro do catálogo aqui de fotografia da Apple. Enfim, foi um disco que eu tive um alcance gigantesco, cara, assim. E tem 250 mil streamings já da música Palomar, que foi também um grande. Para uma música instrumental independente, é um feito, sabe? E aí eu tô bem satisfeito, cara. Tô com outros projetos agora para frente, tô um monte de ideia que eu vou lançar agora nos próximos meses e tô trabalhando praticamente com trilha de cinema hoje, que é o que eu mais, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e hoje em dia é o que eu mais tenho feito assim para sobreviver, é trilha para filme, trilha para série. Estou trabalhando em 2 trilhas bem bacanas, cara, bem bonitas. E logo mais, só não posso falar porque existe um termo de sigilo que eu tenho, que eu assinei, que não posso, de confidencialidade, eu não posso comentar sobre, mas logo mais vocês vão ver meu trabalho aí nas telas de cinema. Ó, peraí. Eu vi numa entrevista que você falou que estava querendo migrar para os simuladores e deixar os pedais. Segundo Pedro Baby e tal. Pois é, cara, essa entrevista que eu fiz foi num momento ali antes de eu tomar várias decisões na minha vida, né? Porque naquele momento ali eu ainda achei que eu ia voltar a fazer turnê, que eu ia voltar a fazer show ao vivo. Mas depois eu mudei de ideia, cara. Assim, aquele período eu tava fora de São Paulo. Naquela época ali eu estava morando, cara, no interior de São Paulo aqui, eu aluguei um sítio no meio do mato, fui morar no mato.
E foi uma época incrível para mim. E aí lá eu ainda tinha essa expectativa de voltar a trabalhar com palco, etc. Mas depois que eu voltei para São Paulo, eu fui ficando com muita preguiça, cara, de voltar para esse universo. E foram pintando esses outros trabalhos de estúdio que estão me dando muita alegria, estão me dando muita satisfação de ainda de fazer, de curtir isso, sabe? Então foi quando eu me afastei da banda e falei, ó, galera, não quero mais voltar a fazer palco. Eu quero participar de outra forma, mas não viajando. Então, assim, não faz sentido para mim pegar um fractal ou pegar o outro lá que eu esqueci o nome, como é que chama? Fala para mim aí. Eu usei ele, cara, inclusive. O que é o outro Japinha lá, cara. O fractal é muito bom também, mas esse é foda, cara. Como é que chama? Quem sabe me dizer aí? Ah, que o cérebro que tem todos os simuladores, ele tem saída de linha, saída para speaker, saída para o Diaba 4, cara. Eu usei ele uma vez, cara, para uma gravação e eu achei incrível, cara. Puta, enfim, cabeça de véia é foda, vai esquecendo as coisas. Mas eu tenho uma paixão nítida por pedal, eu tenho, sei lá, uns 80 pedais. Eu tenho uma, eu tenho uma coleçãozinha que não é grande, porque eu conheço pessoas que têm 250, 300 pedais, tipo Frejá. Então, eu acho que eu tenho uma coleçãozinha boa, que dá para eu usar bastante, dá para eu fazer muita coisa com ela. E eu prefiro. Eu tenho uma pedaleirazinha que está aqui no chão, né, que eu estou usando, alguns pedaizinhos. Porém, cara, o pedal, ele para mim é muito transitório, sabe? Ele não é uma coisa que eu fico muitos anos com, não. Assim, não passo. Camper, exato, velho. Muito obrigado. Valeu mesmo. Foi a Virgínia, né? Isso. Valeu, Virgínia. Esse camper eu usei, cara. Eu achei incrível. Achei foda demais. É de uma praticidade, cara. Porque eu vou até explicar qual foi a situação. Acho que no final do ano passado, no meio do ano passado, não me lembro direito, eu lancei uma música com o Ferrez, o escritor, tá? E que era tipo um punk rock hardcore. Gravei junto com o Boca, né, que é o batera do Ratos de Porão, e o Formigão do Plant Ramp no baixo. E aí, cara, eu fui em 2 estúdios gravar guitarra. Gravei num, não gostei do som, não ficou pesado o suficiente. Gravei em outro, não ficou, cara, também. Eu estava muito chateado. No meu estúdio eu estava tentando tirar todo tipo de som e não conseguia. E aí, cara, eu estava conversando com um amigo, um sujeito com que eu estava fazendo transação de equipamento. Ele falou para mim do camper, se eu queria comprar e tal, não sei o quê. E aí ele disse, cara, faz um teste, velho, pega ele emprestado só para você ver se você curte e tal. E aí eu pensei, pô, era uma oportunidade boa para ver se isso funciona na música, né? Aí eu peguei emprestado, liguei, velho, meu Deus do céu, cara, eu fiquei assim, realmente a tecnologia tá bem avançada, o som da guitarra é incrível, viu? Grande, com brilho, com tudo que eu precisava, sabe? E aí eu fiquei bem empolgado assim com o camper, cara. Achei que é um equipamento muito decente, assim, muito importante. Mas até pensar para comprar, cara, eu não sei, sabe? Assim, agora deu preguiça, cara, de ter um camper. Até porque se eu precisar, eu tenho um emprestado. Mas levar para a estrada, essas coisas, eu já desencanei, cara. Já desencanei bastante. Assim, eu acho que eu curto tocar, fazer palco e tal, mas essas viagens, turnês, de ficar 20 dias fora, isso aí eu desencanei geral. Quem quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida assim a respeito de, por exemplo, sobre influência musical? Do Eu tenho. que pode perguntar? Cara, como é que era a cena aí de Recife, antes de vocês começarem, assim, quando vocês estavam começando? Porque você falou de referência de guitarra do próprio Robertinho do Recife, do Pepeu, do Armandinho, de uma galera que tá no Nordeste, Norte, enfim, que tem uma outra pegada de guitarra do que a geração ah, anterior, assim. Uhum. E como é que foi essa relação com essas pessoas?
tinha muito show, enfim. Como é que era o cenário das bandas e dos shows para quem estava atacando ali no final dos anos 80 e tal, começo dos Bom, 90? cara, vê só, Recife, nos anos 80, ali, tipo, ela, em 84, foi 85, ela foi considerada, tipo, a pior cidade, a quarta pior cidade do mundo para viver. Isso teve um impacto, cara. Um impacto muito ruim, assim, para gente que era juventude, né? Isso foi uma coisa que foi dita lá na época, saiu nos jornais, enfim. Era aquelas pesquisas do Diese. E aí, cara, eu não sei até que ponto isso influenciou ou não. Desculpa, galera, o clima seco de São Paulo é foda. Mas eu acho que a molecada lá, cara, principalmente a molecada da música, ela sempre foi muito guerreira, assim, na questão da do it yourself, sabe? Tipo assim, faça a sua parada, cara. Então, a gente, velho, criou os nossos próprios lugares para tocar. A gente criou nosso público. Tudo a gente fez, cara. Eu lembro de ter feito um dos primeiros shows na Nação Zumbi. Acho que o primeiro que a gente fez, que deu certo, assim, que deu público, deu 200 pessoas pagantes, assim, que foi um negócio incrível. À tarde, quando a gente chegou para tocar no lugar, não tinha palco, então a gente montou o palco. A gente pegou madeira, pegou madeira com martelo e serrote, assim, botou, fez um palquinho para poder botar a percussão, subir em cima, a guitarra, e o show foi incrível. Então, assim, a gente criou o ambiente, a gente criou a cena, literalmente, né? Então, os lugares que a gente frequentava, né, a soparia, a lendária soparia, tinha tudo isso foi a gente que fez, cara. A soparia era um tipo um pico que servia sopa e cerveja. E a gente tinha um micro palco ali do tamanho da minha mesa que as bandas chegavam para tocar, porque tinha tanta gente, cara, querendo mostrar o trabalho, né, que qualquer lugarzinho que aparecia, cara, já virava logo tipo um puta pico incrível para tocar, né? E foi isso que alimentou a cena artística de Recife dos anos 90, cara. Foi a necessidade de mostrar que a cidade não era a quarta pior cidade do mundo, que se fosse a gente precisava mudar. Então, daqui a questão de 5 anos, Recife se tornou a capital do que estava acontecendo mais novo na música no mundo, tá? Eu estou falando isso porque a gente saiu matéria do New York Times, a gente saiu matéria tipo no jornal francês, americano, em todo canto, velho. A gente saiu, os caras falando que era a novidade do Brasil. Então, de repente, aquilo modificou, entendeu? Aquela cidade que era a quarta pior do mundo recebeu os holofotes do mundo todo para lá, né? Principalmente da imprensa daqui do Sudeste, que é tão fechada, né? Fechada, preconceituosa, tanto que a música da gente até hoje é falada por grandes veículos, assim, né? Principalmente Folha de São Paulo, né? O Globo nem tanto, mas Folha de São Paulo, Estado de São Paulo se referem sempre a gente como música regional, sabe? É um termo muito pejorativo, carregado, cara, aquela coisa bem, ó, é regional, é para lá, sabe? É, mas graças a Deus, tipo, graças a Deus não, graças a consciência coletiva, cara, as pessoas não se seguem mais por esse tipo de rótulo, sabe? Porque as pessoas gostam de música, cara. Quem fica colocando rótulo nas coisas é jornalista, sabe? É aquele cara que tem 700 discos dentro de casa, mas não sabe tocar instrumento. Mas isso não significa que ele não entenda de música, né? Eu acho meio bobo essa coisa do xingar crítico e dizer que crítico não sabe fazer música. O crítico só sabe criticar música, é por isso que ele se chama crítico, porque ele só faz criticar música. Esse é o trabalho dele. Se ele tem pessoas que ouvem o que ele fala, é um trabalho legítimo, cara. Se não tem ninguém que ouça ele é um Zé Ninguém, um Zé Ruela, que também não vai dar motivo nem razão para nada. Mas se o cara é grande, o cara faz um negócio bacana, eu acho que ele é importante, sabe? E existem grandes críticos de música no Brasil. Existe, lógico, cara. Vou citar aqui o Tarik de Souza, o, o como é que é o nome dele, cara? Ai, caramba. Maurício Valadares, sabe? Esses caras, bicho, são as verdadeiras
Fábio Massari. Esses caras são verdadeiras enciclopédias, velho, musicais. Os caras não sabem tocar nada, nenhum instrumento, mas, velho, o cara sabe mais de música do que eu, do que vocês todos aqui do vídeo, e mais os amigos de vocês, e mais os parentes dos amigos de vocês, cara. Então, assim, com essas pessoas a gente não discute. Agora, quando é um Zé Ruelinha blogueiro de... ninguém liga também, né? Mas aí também tanto faz, se ele existe ou não, não faz diferença, cara. Porque a música ela não se constrói em cima de crítica, né? A música se constrói construindo, se fazendo a música, né? E essas pessoas não fazem. Porém, elas têm o papel delas, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Você leva alguém para fazer o PA, operar, mexer sempre, ou passa o som com a equipe nos eventos? E no começo com a CSNZ, nos shows maiores, essa estrutura técnica, eu já fazia o quê? Bom, vê só, a banda funciona assim. Bem no começo você não tem estrutura nenhuma, não tem cachê, não tem nada, os músicos fazem tudo sozinho. Quando você começa a receber uma graninha, a primeira coisa que você vai fazer é botar uma equipe, né? E a equipe geralmente é alguém que vai fazer o teu PA e um hold, que é para tipo montar e desmontar equipamento, que é foda você terminar de tocar e você se abaixar para tirar cabo, não sei o que, enrolar tudo. Então, o nosso começo foi assim, tá? Ali no primeiro disco, no CSN, no Da Lama ao Caos, a gente tinha dois técnicos, né? Que era um PA e o hold. Agora, lógico, à medida que a banda foi ficando grande e foi ficando aumentando o número de shows, de cachê, essas coisas, a gente foi contratando mais gente, tá? Então, num dado momento, tipo assim, até a gente parar, a equipe da gente eram 16 pessoas, né? Que eram 3 holds, 2 técnicos, né? Um para PA e outro para o monitor, que faz o som para o palco. Aí a gente tinha um operador de luz, tinha um operador de telão, né? Tinha 2 produtores, que era um produtor do palco e o outro produtor de banda, que era a pessoa que viajava com a gente, levava a gente para o aeroporto, fazia toda a questão de check-in, hotel, todas essas coisas, e um outro produtor que era só para a equipe técnica. Enfim, era uma galera, cara, que viajava junto, entendeu? Que fica muito confortável, fica muito gostoso trabalhar assim, porque é um clima super familiar, né? Todo mundo que trabalhou dentro da equipe da Nação Zumbi, cara, são pessoas queridíssimas com quem eu tenho contato, com quem eu amo de paixão. Vários viraram muitos meus amigos, como é o caso do Franja, o iluminador da gente que ficou há 14 anos com a gente, né? Enfim, a equipe técnica passa a virar uma parte da família, sabe? E você confia neles, né? E eles confiam em você. Então, começa a rolar aquela relação bem intensa, assim, bem gostosa. Alguma coisa mais? Agora, por exemplo, com esse meu projeto, uma coisa que eu achei legal também, assim, me deu uma liberdade, que quando você tá viajando com banda, a banda é banda, né? É aquela coisa ali que é aquela galera. Não tem como, fulano não vai, vamos botar ciclano. Não existe isso dentro de banda. Então, tipo assim, agora com o meu projeto, né, esse disco Lúcio Maia, eu tenho a liberdade e a possibilidade de montar bandas em lugares onde eu fui tocar. Por exemplo, eu fui tocar em Recife, cara, e eu levei só o meu baterista, que é o Rafa, né, o arquétipo Rafa, e chegou lá eu montei uma banda, cara. Muito foda. Uma banda que eu fiquei passado, assim, com a qualidade musical e com como aquilo deu certo, cara. E aquilo foi uma experiência, tipo assim, não sei nem explicar que tamanho foi, cara. Não sei mensurar o quão grande aquilo foi, quão importante aquilo foi ter feito, sabe? Então, música, cara, ela é um mecanismo de comunicação, né? Então, assim, mesmo que você não fale o idioma da pessoa, você começa a tocar com ela, velho, você se entende. E eu já fiz muita música com músicos de quem, assim, às vezes que eu não sabia falar, não sabia conversar com o cara, por exemplo, francês, eu não sei falar francês. Então, tipo, mas toquei.
Perguntas, por favor. Bom, deixa eu pensar aqui. O lance de produção, que eu até desenvolvendo um pouco mais daquela história pós-Liminha, uma coisa que eu entendi e comecei a captar logo cedo era tipo assim, por exemplo, como microfonar melhor o som da guitarra. Isso foi uma parada que foi desde cedo assim que eu percebi, sabe? Porque o Liminha, ele foi gravar a guitarra, então ele botou o gabinete da guitarra lá, era um Marshall, o cabeçote ficava dentro da técnica lá do meu lado e a gente ia controlando o cabeçote lá na hora. E aí ele botou, cara, sei lá, uns 6 microfones, cara. 6. Então virou tipo uma arara de microfone ali na frente do amp, sabe? E aí, cara, eu fiquei, caralho, porra, mas muito microfone, né? Mas o que que ele fez, cara? Ele saiu testando um por um. Testa um por um. Aí, porque assim, o problema de gravar para mim guitarra é o cancelamento de fase de microfone, que isso é um inferno, cara. Então, assim, quanto menos microfone você usar, melhor, entendeu? Você vai criar menos vias de captação ali que pode cancelar. E o cancelamento é uma bosta, porque é a primeira lei de Newton, cara, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A frequência é igual, cara. Se você tem uma frequência ali, mesmo que seja 1K,728 mil, e entra a outra 1K,728 mil, velho, ela se cancela e você não escuta aquela frequência. Então, daqueles 6 microfones que ele botava, ele usava um ou 2, tá? Então, assim, até porque tinha muita dobra de guitarra. E cada vez que você dobra uma guitarra, se você usa 2 microfones, a dobra, você vai ter 4 microfones. E uma outra dobra, já são 6 microfones. Então, você vai ficando com muito volume de canal para depois na mix, cara, tem que arrumar tudo aquilo para não defasar, enfim. É um inferno. Eu evito, cara. Eu evito completamente. Eu gravo, geralmente, a minha produção, cara, eu gravo com muito poucos microfones, cara. Bateria, eu uso 4 microfones, sabe? Guitarra é sempre um ou 2 microfones, se precisar de 2, tá? Baixo é direto, né? Não precisa de microfone. Às vezes eu uso o amp de baixo microfonado e tal. É bom também, mas também é um microfone que eu ponho, geralmente um D112 ou um Beta 52 da Shure. E, e no final, cara, quando você grava com poucos microfones, no final você tá com a mix desse tamaninho aqui, cara. Você tem visão completa dela. Não é aquela coisa que você perde a vista de tanto canal que tem que fazer assim, ó, sabe, para entender como é que tá a tua mix, cara. Então, se você eu sou um músico muito prático e muito econômico com as coisas, sabe? Porque para mim fica mais fácil e fica mais limpo de você trabalhar, cara, com menos confusão, sabe? Eu vejo muitos guitarristas gravarem guitarra com 700 microfones e 8 mil canais. Eu acho maravilhoso, só que eu acho que dá um trabalho do cacete na hora que você vai mixar, cara, né? Depois você sai eliminando um monte de coisa. Então, assim, tem muita música. Outra coisa que eu gosto de fazer é dobra. Eu costumo gravar muita dobra, eu acho gostoso. Menos dobra de riff limpo, né? Esse tipo de dobra aqui eu acho que não precisa, assim, ó. Aí não precisa. Mas umas dobras que você faça, sei lá, pesado. É legal quando você dobra, velho. Fica bem bonito, fica pesado. Vai para outro lugar, né? O som fica diferente pra caramba. Eu estou tentando guardar um pouco tentando me segurar então, um pouco dessa parte do timbre, porque é o que a gente vai conversar mais amanhã. Amanhã a gente vai focar mais em tipos de instrumentos, né? De timbre, de como alcançar timbre, da parte mais técnica, tá? A parte de estudo também, eu vou passar um monte de exercício bacana para quem tiver interesse. E, enfim. Daí hoje, eu queria ver se a gente incorporava mais essa questão histórica do instrumento, né? Se a gente tenta enfocar mais dentro desse assunto. Eu poderia...
Eu tive um encontro, cara, que eu achei que foi muito importante para mim, cara. Em 2000 e alguma coisa, eu acho que 16, 15, acho que mais provável ter sido entre 2014 e 2015. A gente recebeu uma proposta para participar de uma trilha de um filme, gravar uma música junto com a Gal Costa. Até a música depois ficou tocando por aí um tempo. É, e que. Vou falar assim da Marisa. Legal, boa pergunta. E aí, essa gravação foi feita num estúdio, cara, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de um cara que eu sabia que era um guitarrista, velho. Que eu sabia não, que assim, eu tinha acompanhado a vida inteira ele era um ícone absurdo, que era o Robertinho do Recife. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Robertinho num dado momento, cara, que foi demais. Foi um dia maravilhoso que eu passei com ele. E aí, cara, o Robertinho ele tem uma história muito, assim, muito incrível, cara. A vida dele é muito incrível, assim, sabe? Tipo, ele é uma pessoa muito iluminada, porque não só pela parte musical, assim como a parte pessoal dele. O Robertinho é um cara muito querido, cara. Eu não conheço ninguém que não goste do Roberto. Ele é um cara muito do bem. Ele teve momentos muito sérios, assim, de dificuldades pessoais na vida, sabe? Mas ele sempre foi um ícone, cara, absoluto da guitarra brasileira. Eu fui procurar a história do Robertinho depois desse momento que eu conheci ele, né? Porque até então eu me lembrava do Roberto tocando naquela banda Yazul, que era a banda que tocava no show da Xuxa, né? Meio patrocinado pela Globo. Eu me lembro do Roberto na época do Misto Quente, que era aquele programa que passava das bandas de rock de tarde, no sábado. O Roberto tocando naquela Metal Mania também, que era banda de metal, mas bem glamour, assim, sabe? Bem glamourosa, aquelas coisas bem glam. Enfim. Mas eu achava ele foda, né, velho? O Roberto era o cara já da digitação. Ele já, porra, ele era o cara, né, bicho? Naquele momento ali, a gente tá falando que começo dos anos 80, meio dos anos 80, o Roberto já era o maior guitarrista do Brasil de longe. Né? E aí, depois, quando eu tive esse contato com ele em 2000 e tanto, eu passei a procurar as coisas sobre ele. E eu vi muitos discos foda, cara. Tem um disco que se chama Robertinho do Recife no Frevo, que é ele tocando guitarra, com uma banda meio de jazz. E aí ele usa, cara, Mutron. Ele usa uns efeitos muito loucos, assim. O disco é muito incrível, sabe? O disco é muito foda, muito bom mesmo. Aí eu fui ver, ele gravou, tipo, em Nova York esse disco. Então ele foi naquela época que ele foi tocar lá nos Estados Unidos, ele bombou lá, né? Fez parte de uma banda lá que ficou famosa. Enfim, o Roberto tem uma história muito foda, cara. Assim, ele ficou famoso nos Estados Unidos, veio pro Brasil, ficou famoso no Brasil. E aí ele virou produtor, né? Ele produziu um monte de artista, tipo Zé Ramalho, teve aquele Augusto César, que era um cara cantor romântico meio brega, assim, era a produção do. Mas isso vendia milhões, cara. E o Roberto, cara, foi o cara que estava por trás de tudo isso. Né? Então ele tem uma história tão bonita, cara. Como foi trabalhar com Marisa Monte. Cara, foi uma experiência absurdamente, assim, boa pra caralho. Primeiro que, assim, a Marisa, ela é uma avalanche de talento, cara. É uma mulher talentosíssima. Ver aquela mulher cantar, cara, é uma, assim, é uma experiência, vai. Então, assim, eu tive uma experiência incrível, não só com ela, como com a banda dela, com a equipe dela, que foram 130 e tantos shows que a gente fez, cara, daquela turnê do Uma Verdade, Verdade e Uma Ilusão, que chamava a turnê, eu gravei o disco e depois eu fiz a turnê. E aí a gente rodou o mundo, cara, a gente foi para a Europa, a gente foi para os Estados Unidos, fizemos tantos shows aqui no Brasil, cara, foi mais de 100 shows no Brasil, sabe? Cara, a generosidade dela, não só musical, mas assim, a generosidade de ter. Porque a Marisa, cara, assim, ela é muito top, né? Ela é uma artista do mainstream absoluto, né? Ela está entre os maiores arrecadadores do Brasil, assim, maiores lucros de turnê do Brasil.
Então, ela divide tudo muito com aquilo. Porque a história que eu sei, por exemplo, é que, por exemplo, o sertanejo ele é muito milionário, mas é só os cantores que ganham. Diz que os músicos passam muito perrengue, não recebem uma ninharia, você toca muito e que se você não topar participar daquilo, você sai e entra em uma fila de 100 outros músicos querendo tocar. Então, assim, eu sei que é uma vida bem difícil dentro desse universo. O universo da MPB, não. O universo da MPB, ele paga bem melhor, é mais tranquilo, sabe? É muito mais voltado para a questão artística e não para a questão monetária, sabe? Então, assim, a Marisa, a gente ficava nos mesmos hotéis que ela ficava, né? A gente comia nos mesmos restaurantes, a gente viajava junto no mesmo ônibus, quando tinha ônibus, viajava juntos nos mesmos aviões, não tinha esse negócio de um jatinho para ela e não sei o que para a banda. Então ela entra, né? Vira uma família. A gente conviveu 2 anos, né? Vira uma família, até porque a família dela frequenta esse ambiente. É uma coisa super legal, cara. É um negócio tão bonito, velho, de se vivenciar. E a Marisa deixa você à vontade, né, cara? Que é a parte mais legal, cara. É muita generosidade. Aquela mulher é uma das mulheres mais incríveis com que eu já trabalhei, assim, talentosa, tipo, uma personalidade incrível. Aí tem ali, ó, você faz participação em disco de bandas em outros estados. Se te convida e te interessa, tipo de projetos, pelos fundos de apoio, lei de incentivo, depois Tá. É o seguinte, cara, eu geralmente não faço, não. Eu não faço participação, cara, porque eu tenho um critério muito pesado, assim, que tipo, eu tenho que gostar do negócio, cara, para poder fazer, sabe? A última participação que eu fiz foi da Machete Bomb, que é uma banda lá de Porto Alegre, e a banda é muito foda, esses caras são muito incríveis. Eu pirei no som deles, aí eu quis participar. Mas geralmente eu não faço, assim, eu só faço com pessoas com quem eu me identifico, sabe? Porque eu tenho uma relação musical, pelo menos, assim, sabe? Como foi o Felipe Cordeiro, a Duda Braque. Eu estou fazendo um som com a Samantha Smuts, porque a gente vai lançar uma música juntos, né? E é isso, cara. Assim, eu não sou um músico que tenho essa abertura, como é que chama? Tão, como é que chama? Sei lá. Uma abertura tão grande assim, cara. Eu sou uma pessoa meio reservada, sabe? Eu acho que é importante eu me preservar também, porque senão, enfim. Eu acho assim que se eu começar a tocar em música que eu não acho legal, eu estou fazendo tudo errado, concorda? Assim, independente se o seu som for bom ou não, se for legal, a possibilidade de eu participar é muito grande, cara. Só se eu não tiver tempo, né? A banda tiver com pressa e eu não tiver tempo, aí não rola. Mas participação assim, por participar, eu não faço não. Qual a releitura que você fez que achou mais foda? Cara, sem dúvida nenhuma, o Maracatu Atômico foi uma música que mudou a nossa história, né? Foi uma música, assim, a história dela é engraçada, né? Porque ela não ia entrar no disco, não era uma música que a gente pretendia colocar naquele disco, foi meio que uma imposição da gravadora. Ela tinha surgido lá no comecinho, na pré-produção do disco, quando a gente estava conversando com a gravadora, eles sugeriram, o que vocês acham de gravar Maracatu Atômico? A gente cagou para a ideia, não foi uma coisa que a gente levou para frente, e entramos no disco e fizemos o Afro Cyberdelia. Então, no finalzinho ali, quando eu estava para acabar o disco, aliás, o disco já estava gravado, e a gente estava prestes a começar a mixagem que ia ser feita em São Paulo, o disco foi gravado no Rio, e a mixagem em São Paulo. E aí, quando a gente estava prestes para vir para São Paulo para mixar, a gravadora perguntou, e aí, Maracatu Atômico, como é que ficou? A gente falou, velho, mas a gente não gravou essa música. Aí os caras, não, vocês têm que gravar. Tem que gravar, vai ter que gravar, vai ter que gravar. O presidente da Sony, ele quer ouvir a música, então tem que gravar. Então, quando a gente veio para São Paulo, a gente foi lá para o Estúdio Mosh, o finado Estúdio Mosh, um estúdio incrível, que gravou todo mundo.
Entramos na salinha lá no Estúdio B, enquanto o disco estava começando a ser mixado lá no VIP, no Estúdio VIP, com o técnico de som na época, que era o D-Spot, que era um americano. A gente foi para a salinha B e lá a gente gravou Maracatu Atômica para fazer os gostos da gravadora, cara. Tipo a salinha menor do Mosh. Gravou de qualquer jeito, velho. Não tinha nem amplificador de guitarra. Foi tipo o Bid, que era o coprodutor do disco, ele foi buscar um amplificador, veio um amplificador desse tamanho assim, cara, como o Piquititico que ele tinha na casa dele, que era o único amp que tinha. Eu pluguei a guitarra lá, ninguém tinha riff, a única coisa que eu sabia era a harmonia da música que o Gil tinha ensinado, porque o Gil participou do Afro Bedelia tocando Macô. E aí, a gente conversando ali, a gente pensou em gravar Maracatu Atômico, não sei. Aí ele começou a tocar. Aí eu aprendi os acordes da música com o Gil tocando ali na hora, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Mas quando chegou lá na hora, que a gente foi gravar, eu falei, velho, eu não vou fazer bossa nova, cara. Não tô afim de fazer bossa nova. Parti pro Uauá, que foi o pedal que eu mais usei nesse disco, cara. E fez um negócio que era... Gravei esse riff, largou lá, Chico gravou a voz, a gente gravou tudo meio de qualquer jeito, som de qualquer jeito e tal. E ali dali, daquela sala, já foi direto para mix. Já foi direto para o VIP. No VIP a gente já mixou o disco, então já foi. Não é que a música foi a música que estourou, cara. A gente até investiu em Manguetal, né? O clipe do Manguetal e tal, não sei o que, blá, blá. Mas a música, organicamente, ela deu uma bombada, sozinha. E aí a gente fez o clipe dela, que foi aquele clipe icônico do Raul Machado. A gente lá, melado de lama, com os caboclos de lança, ali meio que durante o Carnaval de Recife, de 96. E, enfim, foi a música que mais... Hoje em dia não é a que tem mais streaming, né? O sonho passou. Já está, sei lá, com uns 9 a 10 milhões, mas a Maracatu Atômico foi a música mais ouvida, né? A música mais conhecida da gente, que não é nossa, né? A música é do Jorge Maltner e do Nelson Jacobina. Foi regravada pelo Gil a, sei lá, na década de 80, né? 70, talvez. Eu acho que a primeira é de final de 70, começo de 80, né? E aí foi isso. Pois é, cara, ele tá quem foi que perguntou? Que foi a Virgínia, né? No Radiola NZ tem muitas muito boas também. Sexual Healing, Ashes to Ashes. Então, cara, o repertório desse disco foi um repertório que a gente tentou fazer baseado no que a gente gostava e no que a gente poderia também traduzir, né? A gente gravou muitas outras músicas que não rolaram, sabe? Que não funcionou. Assim, a gente gravou, no final ficou muito ruim e começou a ficar com cara de cover, sabe? Aí é foda. Quando é cover, não interessa. Mas aí eu gostei muito, por exemplo, do resultado final do Sexual Healing, né? Quem mais? O West to West também achei bem massa. Teve algumas músicas ali que eu achei que ficou bom, cara. Que eu achei que a gente conseguiu. É foda que, assim, disco de versões não dura muito, cara. Não tem muito apelo comercial, sabe? Ele é interessante, ele assim, é divertido de fazer e tudo mais, mas não tem muito apelo comercial, sabe? Então, assim, a gente deu uma apanhada com aquilo ali, tivemos prejuízo, porque o disco foi carésimo para fazer. Mas é bom lembrar desse disco, foi bom. Puta, o Tiny Desk, cara. Velho, eu tava com essa guitarra aqui, inclusive, ó, no Tiny Desk. Cara, vê só. A gente estava circulando, né, nos Estados Unidos com o Almas, o projeto Seu Jorge e Almas. Né, que foi um projeto que a gente fez quando a gente estava gravando a trilha do Linha de Passe, o filme do Walter Salles, em 2008.
E durante a trilha a gente teve a ideia de chamar o seu Jorge para participar de uma faixa lá, para ver se entrava. Ele não entrou no filme, mas aí a faixa acabou sendo um incentivo maior para a gente fazer mais coisas juntos. Acabamos virando uma banda. Depois a gente lançou esse disco nos Estados Unidos, fizemos 22 shows nos Estados Unidos, e 22 shows na Europa, e uns 4 aqui no Brasil. E aí, cara, nesse rolê nos Estados Unidos, a gente passou lá em Chicago, onde é a sede do Tiny Desk, né, da rádio, e tem esse programa lá. E na época não era assim, não era a teteia que é hoje, sabe? Hoje em dia as pessoas se esmagam para tocar no Time Desk. Naquela época nem tanto, cara. Aquilo eu tô falando de 2010, né? São 12 anos atrás. Então, a gente foi lá, fez aquele sonzinho lá que foi gostoso, cara, assim, foi e é uma vibe muito boa. É dentro da própria rádio, sabe? Aquele escritório ali é o escritório da rádio. É onde a galera passa a semana inteira trabalhando. E aí eles fazem essas intervenções, eles gravam aquilo ali. Geralmente só tem 2 microfones, é um lapelão, aqueles microfones gigantes lá, aqueles boom. Usam daquele que o cantor canta sem microfone, a banda toca tudo meio que acústico ali, funciona, cara. É muito gostoso, viu? O Tiny Desk é bem legal, cara. E eu fico muito feliz de ter participado desses grandes, assim, por exemplo, o Tiny Desk, o Jules Holland, a gente também fez. A gente fez aquele musical do TV Sunk, que é da TV, a TV francesa, que é o programa de música que tem lá mais famoso dentro da. A gente toquei lá com o seu Jorge Almas, cara. A gente fez muita coisa bacana, cara. Eu já participei de muitos programas bem legais de TV. Faltam 2 minutinhos, rapaziada. Vocês têm mais alguma questão? Porque amanhã a gente pode continuar mais. Amanhã já falei, eu vou enfocar um pouco mais na parte técnica, tá? Falar mais de pedal. Rádio Samba. Cara, o Rádio Samba é o disco que a Nação Zumbi gravou e lançou. Foi o primeiro depois sem o Chico, né? Tem o CSNZ, que foi meio que um disco ali de conclusão de contrato com a Sony. O Chico tá ali ainda nos ao vivos, né? Nos remixes e tal. E a gente lançou 4 músicas novas, que foi também um pedido da gravadora na época. E o Rádio Samba foi o disco nosso, né? Depois a gente parou dali, a gente ficou 1 ano, eu voltei do Soulfly, a gente ficou 1 ano trabalhando, né? No nosso estúdio, ficamos lá trancado e trabalhando para Jorge conquistar um novo espaço dentro da banda. A banda também teve que se renovar. E aí fez esse disco, eu acho que é um disco muito bom. Eu curto muito o Rádio Samba. Eu acho um disco muito experimental. Mas tem um hit dele, né, que saiu, que foi Quando a Maré Encher, que também nem é nossa música, é a música do Fábio Trumer, né, do Roger Man e do Bernard Vieira, mas que foi a música que tem, né, impulsionou esse disco. O Rádio Samba é um disco bem experimental no sentido de que tipo a gente estava se desligando do Chico Sainz Nação Zumbi para se tornar Nação Zumbi só, né? Então assim foi um momento ali de alto, como é que chama, de expansão da própria de cada ego, né? De cada um dos seus egos. Todo mundo estava querendo provar que a gente conseguia, sabe? Tanto eu quanto todos os outros caras da banda, todo mundo queria provar que a gente era viável sem Chico, né? Porque assim que teve o acidente, a coisa que mais aconteceu é que tipo, a gente viu chegar até ser dito até pelo nosso empresário da época no jornal, cara. Ele, por mim a banda acabou e tal. A gente ficou muito mal, cara, porque a gente não queria que a banda acabasse, né? A gente não queria deixar o sonho morrer ali. Então a gente continuou, foi trabalhando, e o Rádio Samba é o reflexo dessa busca, sabe? Dessa vontade de querer mostrar que a gente tá vivo lá, cara. Eu tenho muito carinho por esse disco. Fiquei muito feliz que há 3 anos atrás a gente lançou ele em vinil, pela Marafo Records. A Marafo é do meu truta, velho, do Edu Medina, que é @Marafo Records. Quem quiser entrar lá, pode ser até que ache o vinil ainda, deve ter. Dali embaixo, o que tem mais? Vocês estavam com sangue nos olhos. Só riff nervoso. Exatamente, cara. A palavra era essa. A gente tava com sangue nos olhos, cara. A gente tinha uma necessidade ali de se autoafirmar, sabe? Todo mundo tava se autoafirmando ali como, não, agora Nação Zumbi. E a gente fez grandes coisas, cara, naquele período ali. A gente tocou no Rock in Rio,
né? Fizemos aquela Tenda Brasil lá, tocamos com a Cássia Eller. Quem mais? A gente fez um monte de coisa bacana, viu? Rapaziada, vamos encerrar por hoje. São 4 da tarde. Quero agradecer muito a presença de todos. As perguntas foram bem massa. A gente desenvolveu aqui bastante coisa. A gente ainda tem mais 2 encontros, que é amanhã, à mesma hora, e na quinta-feira. E só repetindo, amanhã a gente vai falar da parte mais técnica, tá? Eu vou tocar mais coisas. Eu vou pedir para vocês trazerem assim, perguntas para se fazer em cima de riff, principalmente. Ó, como é que toca aquele riff? Que pedal que você usou? Qual foi a guitarra, etc. Eu estou com alguns instrumentos aqui que eu trouxe, tá? Para apresentar para vocês amanhã. E na quinta-feira eu vou fazer uma jam com meu amigaço aqui, com o Arquétipo Rafa. Ele vai vir aqui para a gente fazer um som juntos, tá bom? Então eu falo com vocês amanhã. Muito obrigado, tá bom? Foi bem massa, também gostei muito, galera. Vai ser massa amanhã também. E quinta vai ser mais ainda, porque ainda vou trazer uma cerveja para a gente ficar tomando uma aqui. Tô zoando, tô brincando. Música séria, música é coisa séria. Beleza, galera? Estamos combinados para amanhã? Então é isso. Um grande abraço a todos, tá bom?